Vamos dar continuidade andando nas Escrituras com o Espírito Santo e aprendendo os ensinamentos da Palavra de Deus que são ensinados pelo Espírito Santo. Queremos nesta oportunidade ler um versículo na Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está aí uma linguagem muito clara que a palavra está revelando. E observe que diz, o Espírito expressamente diz. Aí não fala nem do ser humano, fala diretamente da ação do Espírito Santo. É claro que foi através de um vaso, de um homem de Deus. E veja que ele diz que nos últimos tempos alguns vão abandonar os verdadeiros ensinos do Espírito Santo. Falei para você em uma reflexão anterior que existem muitos falsos ensinamentos e falsos pregadores ou ensinadores nos últimos dias, todos eles a serviço do adversário. Aqui está uma afirmativa muito clara. Se você é que alguma pessoa tem dúvida, está aqui. Diz que darão ouvidos a espíritos enganadores. Eu falei em outra reflexão, assim como o Espírito Santo, para ele ensinar, para ele fazer algo, desenvolver no seu ministério, ele precisa de um vaso, ele usa um vaso. Assim, da mesma forma, são os espíritos caídos. Ele se manifesta através daqueles que estão a serviço dele, para enganar as pessoas. Mas estas pessoas que antes creram na palavra, cederam e agora acreditaram, ou se em outras palavras, se manifesta com uma dizendo que tem a inteira convicção que é de Deus certos ensinamentos. E aí apostatarão da fé genuína, voltando a dar ouvido a ensinamentos de demônios caídos. Meu irmão, meu amigo, você que tem cada dia participado conosco dos compartilhação da palavra de Deus, eu quero lhe dizer nesta oportunidade, uma vez que o homem e a mulher se decidem a crer em Cristo, mediante a sua palavra, é para não ceder. Quem cede não está firme. Quem diz sim ao espírito do erro, aos espíritos enganadores ou a pessoas que estão a serviço dos tais, não estão firmes em Cristo Jesus. Isto é muito claro na palavra de Deus. Quem está firme, o vento sopra, a tentação, a perseguição, o abandono e muitas outras situações que levam o homem e a mulher a mostrar se está firme ou se não. Se observamos os ensinamentos da palavra de Deus, já é para isso, é para
firmar o homem e a mulher no reino de Deus. E só pode estar firme, só pode mostrar que está firme quando o vento sopra e a árvore não cai. Essas pessoas que querem ser muito gentil, muito humilde, a ponto de concordar com as coisas do inimigo, você está falho diante de Deus. Você não está firme na palavra. Suas raízes não estão na profundidade no reino de Deus para dar sustentação à sua casa, à sua árvore. Falando em outras palavras, figuradamente, como a palavra de Deus revela. Pode até o vento derrubar folha, a árvore se balançar, mas todavia ela não cai, porque os ensinamentos da palavra de Deus, ela permanece, a árvore permanece pela firmeza que dá sustentabilidade à estatura, resistir todo temporal, todo vento e não cair. Assim é o cristão pela fé na palavra de Deus. Observe que essas pessoas aqui que darão ouvido, apostatarão da fé, deixarão os verdadeiros ensinamentos para seguir orientação de demônio. Tem muita gente nos nossos dias desse jeito, sabe? Pela graça de Deus, quando a gente vê os ensinamentos, a revelação da palavra de Deus, ensinamento muito claro, e quando a gente vê tanta religião que tem hoje nos nossos dias, quando a gente vê tantas pessoas defendendo cada ensinamento aí ou ensinando, sabe, a gente fica daquele jeito. O homem e a mulher de Deus que tem o amor do Espírito Santo fica daquele jeito, se entristece. Por quê? Porque o mal não alegra ninguém. O espírito do erro não alegra ninguém. Os falsos ensinamentos não alegram ninguém. A palavra de Deus diz: fogai e alegrai com tudo que é bom, puro. A Bíblia diz: pensai nisso e seguir essas coisas mostra claramente que este homem está vivendo pela fé. Ceder jamais foi a vontade de Deus, e quem cede é movido de um lugar para outro. Não devemos ser como uma caqueira velha, que um dia está na janela, outro dia está lá no canto da parede, outro dia está lá no sol, outro dia está lá na sombra, outro dia está lá no monturo, outro dia, e assim não tem lugar definido. Não, devemos ouvir a palavra, crer na palavra e ser decidido. É por isso que os verdadeiros cristãos são perseguidos, são chamados de malfeitor, são chamados de só quer ser melhor, né? É direcionado muitas argumentações contra essas pessoas que vivem desta forma. Mas é muito mais melhor ter a afirmação divina do que apenas um elogio humanos e perder de Deus. É melhor as coisas de Deus. Até porque tudo que é de Deus permanece. O que é daqui de baixo é triviais, é passageiro. Esses falsos ensinamentos, um dia vai deixar de existir. Os falsos profetas, até o próprio inimigo, como lemos na reflexão anterior,